Oi, gente, começando mais uma entrevista aqui no Diário do Rio. Hoje eu e Felipe Lucena estamos recebendo Dani Monteiro, candidata à reeleição como deputada estadual pelo PSOL. Bem-vinda, Dani. Opa, boa tarde, Larissa, Felipe e todos aí que nos acompanham. Vamos que vamos, acho que o papo vai ser bom. Bom, Dani, para a gente começar, eu vou te perguntar quais são as suas principais bandeiras como candidata. Sim. Nossa bandeira ela é alicerçada pela garantia de direitos, porque a gente acredita que não só se fortalece a nossa democracia a partir de garantia de direitos, mas também se fortalece a nossa economia, se fortalece o nosso Estado como um todo. Então, a gente acredita que direitos sociais efetivados é um Estado forte, servidores bem remunerados e com garantias trabalhistas, a partir também de uma contrapartida que é entregar para a sociedade educação, saúde, fomento à cultura como direitos alicerçantes da vida em sociedade. Então, eu diria que o grande mote é direitos, e isso nos faz debater o orçamento do Estado, bem como nos faz defender direitos humanos como um grande guarda-chuva dessa garantia, mas também entendendo as lutas sociais do nosso tempo, entendendo o debate de mulheres, o debate de favelas, a própria cultura também como estruturas alicerçantes. E, por obviedade, Larissa, não se garante direitos, não se fortalece democracia, se combate desigualdade, como falei aqui, sem o cumprimento das normas institucionais. Então, a fiscalização e a transparência são o que garantirá um programa de direitos. Então, diria que direitos e transparência e fiscalização. Dani, tem umas perguntas que a gente faz para todos os candidatos que a gente está recebendo aqui, essa é uma delas. Eu queria sua avaliação sobre o que você acha se o legislativo brasileiro, fluminense, piorou ou melhorou nos últimos anos. Qual é a sua análise sobre as casas e as assembleias do Brasil nas últimas eleições, considerando as últimas eleições? A nossa democracia ela vivencia uma um rebaixamento que já é desde o seu próprio processo de democratização, né? Há uma composição de cargos, muitas vezes advindas não de, né, projetos para ocupar aqui esse espaço, mas sim de controle social, de controle de votos, né? Então você muitas vezes traz figuras ao legislativo que têm pouco mais a acrescentar na totalidade do Estado do que a defesa do seu próprio espaço e território. Mas acredito eu que da última eleição geral, né, de 18 para cá, a gente sofreu um empobrecimento dos debates no legislativo. Embora você veja, né, cada vez mais debates ideológicos tomando os espaços do púlpito, seja no âmbito da defesa da garantia de direitos, ou seja, daqueles que defendem, né, a morte como princípio, né, a violência como princípio de convivência social. No entanto, Felipe, esse embate ele empobrece muitas vezes o debate. Uma polarização esvaziada que não nos deixa aprofundar as questões. Então, se há um reconhecimento que hoje a política pública destinada à favela não garante vidas, não democratiza aquele território e garante o exercício da cidadania, mas sim viola direitos e mortes, não nos serve ficar na superficialidade desse debate. Queremos salvar todas as vidas e para isso precisa de política pública, tanto de segurança como de construção de territórios e garantias de direitos. Então, acho que os debates, eles não, por conta de uma falsa polarização, muitas vezes, eles não se permitem se avançar e aprofundá-los. Então, para mim, há um empobrecimento do legislativo nos últimos 4 anos. Bom, Dani, uma outra questão é que as pessoas deixam o voto para o legislativo muito para a última hora, né? As pessoas priorizam muito a escolha para o voto para o executivo. E eu queria sua opinião sobre como fazer a população entender a importância do voto no legislativo e dar um pouco mais de atenção a essa escolha. Eu
Eu acho que cada vez mais trazer, né, qual é o papel do legislativo na garantia da nossa democracia. O poder legislativo em qualquer estado é chamado de Casa do Povo, Casa de Leis, porque ali você tem representada as múltiplas fatias ideológicas e sociais presentes muitas vezes na sociedade, coisa que em um poder como o judiciário, que é na maioria das vezes composto a partir por ingressos, né, de avaliações técnicas, ou no caso do executivo, que apenas um dos projetos que disputam um pleito sai vitorioso, você tem ali essa multiplicidade. Muito por isso, né, por essa vocalização de Casa do Povo, que o legislativo precisa cumprir a sua função de produção de políticas públicas para cumprimento do executivo, de aprovação do orçamento que será executado pelo executivo e, o mais importante, a fiscalização das ações, programas e, enfim, tomadas de decisão desenvolvidas pelo executivo no geral. Isso nos remonta, por exemplo, ao golpe da presidenta Dilma de 2016, a importância do legislativo está colocado aí. Isso nos retoma, inclusive, aqui também no impeachment do Witzel, que é também um outro processo de impeachment, mas do outro lado da moeda, a necessidade de retirar aquele que houve, né, o cometimento de crime de responsabilidade. Ô, Dani, você citou o impeachment do ex-governador Wilson Witzel, e você fez parte, né, do tribunal misto que levou a esse impeachment. Eu queria que você falasse desse trabalho e falasse também de como você está enxergando essa eleição para governador desse ano, que tem, por essas situações loucas da nossa política no Brasil, tem o Witzel como candidato. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente está aqui até com um olho no padre, outro na missa, Felipe, que hoje o TRE está votando a impugnação de fato da campanha do Witzel. Já há peças apresentadas ao tribunal, inclusive o nosso mandato também apresentou uma, e é uma das que está sendo julgada hoje. Tudo nos, né, faz crer que de fato cairá, é só uma questão mesmo de protocolar, de fazer o rito como ele deva ser. Mas tendo em vista a condenação que foi feita, porque não foi qualquer tribunal que impeachmentou o Witzel, é um órgão especial montado aqui que permite a nossa Constituição estadual apenas em casos como esse, a necessidade de julgar e talvez condenar um governador em exercício. Então, o tribunal ele é composto por 5 membros de desembargadores e 5 membros vindos do parlamento. Então, você traz aqueles que também tiveram voto popular como governador e traz aqueles que têm o domínio, são guardiões da técnica jurídica no Estado. Então, essa composição é a que tem legitimidade e legalidade para promover o impeachment. Bom, Dani, aproveitar que o Felipe entrou nessa questão de como está o cenário das eleições, vou fazer uma pergunta que a gente tem feito para todos os candidatos que a gente está entrevistando, que é a sua opinião sobre qual a posição que um deputado deve ter no atual cenário político, tanto do Rio de Janeiro quanto do Brasil, né? Acho que tem que ser a posição de defesa da população, de escuta ativa, né? Não acho que apenas um único processo nos conduzirá, né, aos os objetivos que a gente precisa alcançar. O nosso Estado está com a economia devastada. A gente tem uma projeção de uma dívida pública que, seja congelado o pagamento ou pagando, ela só faz aumentar. Ela deve estar em torno hoje de 150 bi, é um endividamento direto com a União. Muito porque, não pelo que se fala, que o Estado do Rio de Janeiro gasta muito na sua máquina pública. Não é verdade. Inclusive, nos últimos 10, 15 anos, essa máquina vem sendo enxugada gradativamente. Há um não cumprimento do mínimo de professores para rede de educação, um fechamento de escolas, de turmas, de turnos inteiro, a dissolução de equipes de saúde da família, você tem um enxugamento. Eu ando por esse estado e no interior os direitos não chegam. Não, muitas das coisas que tem precariamente aqui na capital
no interior nem existe. Uma mulher vítima de violência, para denunciar uma violação, ela muitas vezes tem que viajar, atravessar 1, 2 municípios para chegar a um núcleo de atendimento, não é nem uma DEAN, muitas vezes. Então, há um esfacelamento dos direitos muito grande, e não há... Várias carreiras elas estão perdendo servidores públicos e não há concurso equivalente. A Universidade do Estado do Rio funciona com um contingente enorme de professores contratados, porque não há concurso suficiente. Então, não é verdade que o Estado do Rio de Janeiro gasta muito. O Estado do Rio de Janeiro não tem uma arrecadação, um plano econômico compatível à sua grandeza. Um estado de 18 milhões de habitantes, responsável pela segunda maior economia do país, não pode viver apenas dos royalties do barril de petróleo e de arrecadação de imposto de pobres. O Estado do Rio não cobra os grandes devedores do Estado. Há anos, entra a gestão, isso é coisa de Cabral, de Pezão, de Witzel, de Cláudio Castro, não cobra. Outros estados cobram, eu não estou falando de uma revolução socialista, eu estou falando de uma democracia capitalista. Não existe isso. Então, há um desequilíbrio fiscal que é do Brasil como um todo, mas que se assevera aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, esse é o desequilíbrio fiscal hoje do nosso estado. E qualquer parlamentar que queira atuar hoje, seja na defesa da segurança pública, dos direitos humanos, a bancada da bala na LERJ, onde eles esbarram é na questão orçamentária, sempre. Mesmo que você tenha uma ampla adesão aqui que a casa prefira financiar policiais a professores, tanto que o próprio último regime de recuperação fiscal retirou muito mais direitos dos outros servidores do Estado do que das forças de segurança. Mas ainda assim não há como aumentar. A luta da Polícia Civil para aumentar o seu ticket de alimentação, que já estava há mais de 7 anos a R$ 12, foi enorme, porque toda vez que esbarra na questão orçamentária, seja seja em colocar novos gastos ou ampliar direitos sociais ou trabalhistas de servidores, não tem. Então, eu acredito que um parlamentar, seja em Brasília ou seja aqui, ele precisa retomar diálogos com os mais diversos fatias da sociedade, entre intelectuais, especialistas nas pautas, entre políticos dos vários campos partidários. É preciso, de fato, ter uma grande circulação no Rio de Janeiro. A gente precisa de um plano, não dá mais para o Rio viver da mesma economia que tinha 50 anos atrás. Isso é impensável. Dani, seu mandato teve muitas ações voltadas à juventude, né? Teve a presidência da Comissão Especial de Juventude, a presidência do Parlamento Juvenil. Eu queria que você falasse sobre esses trabalhos e também o que mais pode ser feito para essa importante parcela da população do Rio de Janeiro que muitas vezes é esquecida. Sim. Eu costumo dizer, Felipe, que a gente avalia a projeção para daqui a alguns anos de uma sociedade a partir do investimento que ela faz na sua juventude. E uma sociedade que passa a maior parte do tempo perseguindo, criminalizando e retirando direitos da sua juventude, ela inevitavelmente estará daqui a 5, 10, 20 anos em declínio frente ao que já estava hoje. Então, me preocupa muito que o Estado brasileiro ele se coloque tão energicamente há tantas décadas, há tantos séculos, né, até numa guerra contra uma parcela da sua população. A gente pode dar certeza absoluta que a única política que não sofre interrompimento orçamentário na favela são a política das balas. De resto, você tem CRAs desmontados, você tem CAPs desmontados, você tem escolas, hospitais, clínicas da família, você tem diversos equipamentos como bibliotecas, casas de cultura, centros de referência, como era o caso dos CRJs. Existia no Rio de Janeiro, para citar um dos 200 mil programas desde a redemocratização que a gente podia citar aqui, os centros de referência da juventude, sendo mais recente, eles eram 7 equipamentos espalhados pela região metropolitana do estado,
e eles fecharam de um dia para o outro. Eu te falo isso, inclusive, do lugar de quem dava aula num dos prés. Eu era estagiária, eu era estudante cotista da UERJ e estagiária do Estado, e fazia esse trabalho nos centros de referência da juventude. E eles fecharam a porta de um dia para a noite. Juro para você, um dia eu fui trabalhar e tudo estava fechado, assim. Não tem outra forma de falar, foi literalmente assim. Então, é preciso pensar política para a nossa juventude, é preciso ter uma política que não seja essa do controle, da coerção, mesmo para os jovens de classe média que têm mais oportunidades, eles muitas vezes, né, sofrem uma formatação, uma tentativa de adequação que muitas vezes não nos deixa prosperar. A juventude ela é potência comunitária. Porque ao buscar o seu espaço, né, o seu lugar no mundo, há de se contribuir muito com a construção social. Que profissão eu vou ter, onde eu vou morar, eu vou pedalar, eu vou ser sedentário, eu vou dormir até tarde, vou acordar cedo. Esse tipo de pessoa que você vai se tornar é o que mantém a roda da nossa sociedade girando, assim. Então, aqui a gente, primeira ação, quando entrou na LERJ, no primeiro dia, a gente protocolou essa comissão especial da juventude, fez prosperar ela aqui dentro da casa, construindo um relatório em parceria com a própria juventude no nosso estado, pensando na mobilização, a produção do relatório. Devo referenciar, né, uma parceria com o Data Lab para a construção da metodologia desse relatório de muitas mãos. E para nós foi o diagnóstico que já era esperado, né? É preciso investir em direitos para que a nossa juventude possa contribuir com a sociedade. Então, de lá para cá, a gente vem trabalhando na cultura, pensando como fomenta, incentiva e reduz a criminalização do hip hop, como a gente impacta também a juventude que está na rede estadual hoje. A gente quer pegar aquele jovem que está evadindo, mas também o jovem que está dentro da rede. Então, pegar a coordenação do Parlamento Juvenil, para nós, uma ação que já acontece aqui na casa, mas que muitas vezes é secundarizada, para nós é uma potência enorme. Eleger um parlamentar juvenil em cada município e fazer com que esses jovens se encontrem e debatam entre si é uma possibilidade de formação política, de formação social e humana gigante. Então, a gente também trabalha muito aqui para garantir a manutenção desse programa. E é isso, tudo quanto é ação de juventude que a gente possa se agregar, se adendar, pensar, a gente vai tentando produzir. Eu citei aqui algumas, mas é isso, há diversas outras ações. Trabalhamos também com jovens aprendiz, pensamos também a partir das jovens meninas, né? O combate à evasão escolar das nossas meninas com o combate à pobreza menstrual, enfim, tudo quanto for forma de fomentar e incentivar a nossa juventude, a gente vai. Você falou do trabalho em relação às meninas, vou entrar numa pauta que é os seus trabalhos relacionados às mulheres. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dessas políticas, né, direcionadas às mulheres, além do seu trabalho com a Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania. Sim. A gente já atua nessa pauta desde o início do mandato também. Né? Lá no início a gente foi se colocando coisas que a gente ia participar de tudo. Vamos participar do plenário, vamos participar das comissões, vamos existir na casa, vamos ter um mandato presente. Mas quais são as pautas, qual é a contribuição que a gente vai dar aqui para esse plenário e para a sociedade? E juventude foi uma delas, né, uma dessas pautas, e mulheres foi uma delas também. E lá no início, né, pensamos como a gente desenvolve, né, a garantia do combate à violência contra a mulher, que para nós, obviamente, é o que nos salta, né, mais aos olhos, mas como a gente também pensa, né, a totalização da vida das mulheres. Então, também debater direitos sexuais e reprodutivos, debater a renda das mulheres, a garantia, né, dos direitos das meninas e mulheres, né, daquelas identificadas com gênero feminino nas suas diversas fases. Então, aqui no início, pensando na questão do combate à violência contra a mulher,
nos chocou que as DEANs, embora as delegacias funcionem 24 horas, a DEAN não é uma delegacia que funcionava 24 horas. E nos choca, inclusive, pelo tipo de especialidade que ela se relaciona. A violência contra a mulher não é algo, estou andando na rua e aconteceu. Não é um estranho, muitas vezes. Não que não aconteça, mas a maioria dos casos é de companheiros, de ex-companheiros, acontece na residência da vítima ou em alguma residência, né, familiar, ali dentro do ciclo familiar ou de confiança da vítima. Ou seja, tem muitas particularidades, acontece fora do horário comercial. Muitas vezes, no horário comercial, a vítima e o agressor não estão sequer no mesmo ambiente. Então, fazer a DEAN funcionar 24 horas e entender se ela cumpria a norma técnica foi duas das nossas primeiras ações. Então, construímos um projeto que hoje é lei do funcionamento ininterrupto das DEANs, 24 horas, final de semana, feriado, e pegamos a norma técnica nacional das DEANs e cruzamos com o nosso estado aqui. E o estado do Rio de Janeiro é aquém da quantidade de DEANs que deveriam haver. Não estou com o número exato aqui, mas a gente tem em torno de 15 e deveria haver em torno de 25 DEANs. Então, você tem municípios como Caxias, por exemplo, que deveria ter 3 DEANs e só há uma. E não nos choca perceber que Caxias é um dos municípios mais violadores dos direitos das mulheres. Assim. Então, essa pauta para nós nos é muito cara. Mas é isso, é preciso avançar também, não só na proteção da vítima, no que quer que tenha, né, de punições ao agressor, mas como que a gente melhora enquanto sociedade. Então, a gente também teve leis aqui aprovadas como a campanha permanente do combate ao assédio e à violência sexual nos estádios, pensando naquele espaço como um espaço importante de ocupação das mulheres torcedoras, mas também de formação social. A lei dos absorventes, Larissa, que eu citei também aqui, da distribuição dos absorventes nas escolas públicas, e, inclusive, há um componente também de um projeto apêndice desse, que é a internalização do convênio Confaz, que reduz o ICMS nas compras intermunicipal e interestadual. Então, compras de absorventes entre municípios ou município e estado, elas têm a redução desse custo para que tenha uma redução, né, do preço final e a mercadoria consiga ser adquirida, né, pelos municípios. Então, também foi um trabalho continuado. A gente vai pegando o processo e pensa, às vezes é um projeto de lei, às vezes é uma audiência pública, às vezes é um ofício a ser enviado, é um requerimento de informação. Então, a gente, inclusive, oficiou as 92 prefeituras do estado do Rio de Janeiro, informando da aprovação e da sanção dessa lei, da distribuição dos absorventes e da redução do ICMS na compra dos absorventes para estimular que os municípios comprem. Enfim, também tem, novamente, muitas outras ações, mas eu vou fechar nessas, porque senão a gente também vai infinito. Então, Dani, estamos chegando ao final. Eu queria fazer uma última pergunta, que é o que o eleitor pode esperar, né, do segundo mandato seu, e também para você aproveitar o espaço, fazer suas considerações finais, deixar suas redes sociais e enfim, como as pessoas podem ver mais projetos infinitos aí seus para poder conhecerem melhor. Agora que você falou, ficou um pouco soberbo, mas não foi isso. Não é infinito, não, gente. Sim, sim, sim. Não é porque você tem muita coisa para falar, a intenção era essa mesmo. Está em torno de 200 proposições legislativas, então é bem finito, na verdade. Mas acho que dizer que esperar exatamente esses olhos cansados aqui que vos fala, mas ao mesmo tempo esperançosos, né, com a disputa do futuro. Eu sou de uma geração que cresceu ouvindo que a política não dá em nada, é tudo igual. Mas o povo não sabe a força que tem, se um dia o povo se unir, as coisas mudam. E talvez eu tenha acreditado um pouco nessas narrativas. E eu me coloco para disputar o futuro, eu me coloco para disputar
as vidas que hoje esse Estado perde, seja por casos como o de uma política de acolhimento irregular para casos como o da Covid-19, seja da desastrosa política de segurança pública que vitima a nossa juventude, enfim, acho que é preciso disputar o futuro, é preciso produzir o futuro com as próprias mãos. E eu acho que o que dá para esperar é esse trabalho duro, essa construção honesta, né? Que se coloca sempre em diálogo constante com a população. Presidindo a nossa Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania aqui da Casa, a gente se coloca em visitas cidadãs aos territórios, aos mais diferentes municípios do nosso estado, às escolas, a diversos equipamentos também para cumprir a fiscalização, né, que o executivo precisa, o legislativo precisa fazer, lutar pela garantia de direitos, denunciar arbitrariedades, um mandato muito comprometido com as mais diversas lutas sociais, seja a luta por moradia, a luta pelo combate à fome, a luta por mais direitos das mulheres, dos negros, dos LGBTQIAP+, dos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais. Há uma infinidade de movimentos que a gente acompanha aqui e a gente não espera tutelar jamais nenhum deles, mas estar a serviço deles, fortalecê-los, atuar em rede para a defesa da vida e da garantia de direitos de todos e todas. Então, espero contar com a simpatia desses que ouviram essa entrevista, entender um pouco desse nosso trabalho aqui, se possível, buscar mais sobre o nosso trabalho, seja no âmbito da transparência, da fiscalização, seja no âmbito da defesa das mulheres, da juventude, ou mesmo no nosso trabalho à frente da Comissão de Direitos Humanos como defensores de direitos humanos. Procurem lá nossas redes sociais, no Instagram danimonteiro.psol, no Twitter danimonte.psol, e acompanhe, né? Se jogar no Google também Dani Monteiro, deputado estadual, vai aparecer. É isso, assim, acho que a gente quer muito seguir aqui na LERJ, continuar esse trabalho que a gente tão arduamente construiu ao longo desses 4 anos. Batemos muito na porta em vários momentos, sabe? O custo de estar aqui é muito alto, a gente se cobra pela estrutura que a gente tem, pela sala que a gente ocupa, pelo espaço que a gente tem, como que a gente devolve tudo isso para o nosso povo. Então, são noites virando, estudando, são debates intensos entre nós e formação, né? Esses 4 anos foram de muito aprendizado e a gente acredita que possa cumprir 4 anos ainda mais intensos para a população, porque nos sentimos mais preparados. Eu me sinto mais preparada, a nossa equipe da comissão, a nossa equipe do mandato se sente muito mais preparada e com muito mais energia e vontade de continuar. Então, é isso, gente. Acompanha o nosso trabalho, vê lá, estamos em campanha plena também, estamos tocando mandato, estamos na comissão, estamos em muitos lugares, mas queremos, sobretudo, retomar para esse espaço. Agradeço Felipe, Larissa, ao Diário do Rio por esse espaço, por essa escuta, e agradeço especialmente você que nos viu, né, e ouviu até esse momento. Então vai lá agora, continua acompanhando a gente, vai lá nas redes, segue a gente, e vamos embora, gente. Só a luta muda a vida. Obrigado, Dani, pela presença. A gente pede aos leitores e eleitores que acompanham o Diário do Rio para assistirem essa entrevista da Dani e outras entrevistas que estão na playlist do Diário do Rio com os outros candidatos, para ajudar as pessoas a escolherem melhor, votarem melhor nessa eleição. E é isso. Sigam o Diário do Rio nas redes também, acompanhem nossos conteúdos, leiam o site. A Dani escreve para o site, inclusive, também no Diário, colunista lá. E obrigado, gente. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.